A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. E, como de costume, toda segunda-feira estamos trazendo aqui uma palavra da parte de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas 16, somente o versículo de número 15. Versículo de número 15 é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Está dizendo assim: Jesus lhes respondeu e disse: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Bom, nesse versículo aqui, Lucas 16:15, Jesus ele está repreendendo os fariseus. Jesus ele está expondo todo o pecado dos fariseus e jogando, lançando sobre a face deles. Jesus está assim agredindo ferozmente, ele está exortando, como que eu posso dizer? Ele está sendo assim muito severo com os fariseus nesse versículo aqui. E ele vai continuar com essa severidade até o final do capítulo 16, dando assim uma lição muito forte nos fariseus. É aquele tipo de repreensão que você fica sem saber onde se esconder. Se eu fosse um fariseu naquele momento recebendo essas palavras do Senhor Jesus, eu ia sentir vontade de me matar. Tá? Então Jesus ele jogou muito forte aqui, ele pegou muito pesado. Mas é importante entender como que começou esse diálogo. Por que Jesus está dizendo isso? Por que Jesus está fazendo isso? E por que ele está tratando os fariseus assim, de uma forma assim tão pesada? Se a gente for para o início do capítulo 16, você vai perceber que esse capítulo ele começa com a parábola do mordomo infiel. Então Jesus ele estava ali junto com os seus discípulos e resolveu contar essa parábola para os discípulos do mordomo infiel, que é uma parábola assim, muito profunda também, tem bastante coisa interessante para se aprender aqui, mas vamos ficar só com a conclusão, que está no versículo 13. E Jesus ele dá a conclusão dizendo assim: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Essa é a conclusão assim, geral de tudo. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aí o que acontece no verso 14? Os fariseus eles ouviram tudo isso, ouviram toda a parábola e ouviram essa conclusão de Jesus. E eles começaram a dar risada. Eles começaram a zombar, começaram a escarnecer de Jesus, começaram a pensar assim: ah, que absurdo, eu sou rico porque eu sou abençoado. Ou seja, eles meio que não concordaram com isso. Na cabeça deles, Jesus estava totalmente equivocado. Por quê? Porque para o fariseu, ser rico é uma questão de ser obediente a Deus. Então o fariseu ele atribuía a sua riqueza ao fato dele ser obediente a Deus. Não, ele é o tipo de pessoa que diz assim: eu sou rico, eu sou abençoado, porque eu sou um bom servo de Deus, eu sou um servo fiel, eu sou abençoado porque eu sou dizimista, porque eu faço boas obras, porque eu sigo a palavra. Então, essa é a atitude do fariseu, esse é o pensamento do fariseu. E quando ele ouve Jesus dizendo que não dá para servir às riquezas e a Deus ao mesmo tempo, eles zombam, porque na cabeça deles, eles estão fazendo isso. Eles zombam de Jesus porque para eles estão dizendo: ah, isso é besteira, porque eu sirvo a Deus e as riquezas ao mesmo tempo e vivo muito bem. Então eles começam a zombar, e aí Jesus, no verso 15, olha para eles e fala: vós sois o que vos justificais a vós mesmo. O que Jesus está dizendo? Do que Jesus está falando? É que o fariseu, tudo que ele faz é para se justificar. Tudo que ele faz é por reconhecimento, é por fama, é para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Ou seja, tudo que o fariseu faz é para sua glória própria. Por exemplo, ele ora na frente de todos, para que todo mundo veja que ele é um homem de oração. Ele dá esmolas em público, para que todo mundo veja que ele é generoso, que o amor de Deus está nele. Tudo que ele faz
é para se justificar. Então, Jesus olha para ele e fala, vocês são o que vos justificam a vós mesmos. Os fariseus, diz a história, que eles até se vestiam diferente. Lá em Mateus 23, Jesus fala sobre isso. Eles até usavam uma túnica diferente, eles se vestiam de linho fino, se vestiam com roupas mais caras, para querer dizer que a sua prosperidade é fruto da sua obediência a Deus, porque eles são muito bons para Deus e por isso Deus abençoa eles. Então Jesus começa dizendo isso, vocês são aqueles que se justificam a vós mesmos. E isso já é muito forte, porque nós sabemos que o único que pode justificar o homem é Deus. Então Jesus está dizendo, vós são aqueles que vos justificam a vós mesmos, mas Deus conhece o vosso coração. Tá? Porque o fariseu, ele quer aplausos. Tudo que ele faz é para ter aplausos, é para ter o nome dele citado nos créditos, é aquela pessoa que quer ajudar em todos os congressos da igreja para no último dia do agradecimento o nome dele ser citado, é aquela pessoa que quer dar opinião em todos os departamentos, é aquela pessoa que tudo que ela faz é para aparecer, é para crescer, é aquele tipo de pregador que ele não é convidado porque prega bem, ele é convidado porque ele faz um monte de manobras, ele faz trocas, ele faz acordos, ele faz o possível e o impossível para ser convidado, entendeu? É esse tipo de pessoa que é o fariseu. É aquela pessoa que tudo que ele faz é para si, é para ele receber, é para ele crescer, é para ele ser divulgado. E Jesus está dizendo, você se justifica você mesmo, mas o que é elevado diante dos homens, né, o que é elevado para os homens, diante de Deus é abominação. Então Jesus está dizendo, isso daí para Deus é abominação. Ou seja, tem coisas que para Deus não é nada. Só que isso daí para Deus é pior do que nada. Isso daí para Deus é abominação. Isso é um baita de um pecado. Isso é um baita de um pecado. Tá? Isso é abominável diante de Deus. Você ficar fazendo coisas para ser visto. Você ficar fazendo coisas para receber aplausos. Você é igual aquele pregador que quando ele prega, a preocupação dele é em fazer a igreja da glória. Ou seja, aquele glória a Deus que a igreja está dando não vai para Deus, vai para ele. Porque ele está se esforçando para a igreja glorificar. E não podemos ser assim. Então, você fica fazendo coisas para se justificar, para mostrar para os outros que você é bom, que você é crente, que você é santo, que você é isso, que você é aquilo. E Jesus está condenando isso. Isso que para os homens parece elevado, porque os homens olham para vocês e falam, nossa, ele é abençoado por Deus. Os homens olham para vocês e falam assim, nossa, isso aí é o exemplo de sacerdote, é o exemplo de escriba, é o exemplo de fariseu, é o exemplo de pastor, é o exemplo de pregador, é o exemplo de cantor, é o exemplo de líder. As pessoas olham para vocês e veem toda essa reputação que vocês criam em torno de vocês. Só que isso diante de Deus é abominável. E para encurtar a conversa, para finalizar, Jesus ele termina o capítulo 16 falando tudo para os fariseus. Todo o restante aqui do capítulo 16 de Lucas é uma resposta para os fariseus. Quando ele fala assim, por exemplo, aqui no verso 18, quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério, ele não está mudando de assunto, ele está usando isso como exemplo. Quando você despreza Deus por causa das riquezas, é a mesma coisa que você repudiar uma mulher para se casar com outra. Você está cometendo um adultério, é um pecado grave, é abominável para Deus. Então, Jesus ele vai até mesmo contar a parábola do rico e do Lázaro. Por quê? Porque quem é o rico? É o homem que se veste de linho fino. Quem se veste de linho fino é os fariseus, tá? É o sacerdote, é o escriba, é os fariseus de modo geral, tá? O homem rico ele representa esse pessoal que serve às riquezas. É a conclusão da parábola do mordomo infiel. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então esse homem rico representa alguém que serve às riquezas. E o mendigo Lázaro representa alguém que não serve às riquezas, mas que serve a Deus. E aí ele conta essa parábola para ilustrar que você, fariseu, que continuar servindo às riquezas, e quando falamos de riquezas, não estamos falando somente da questão financeira, do dinheiro, não. Mas o que são as riquezas dessa terra? É a fama, é o reconhecimento, é as pessoas falarem bem de você. Isso tudo são riquezas dessa terra. E quando você serve essas coisas, você faz de tudo por elas. Você faz de tudo para ter reconhecimento, faz de tudo para que falem bem de você, você faz de tudo para que
que você seja incrível, para que você fique, o seu nome fique na história, fique marcado na eternidade, como você sendo um exemplo disso, um exemplo daquilo. Isso tudo são riquezas da terra. E esse homem rico na parábola está representando essa pessoa que serve às riquezas. Eu não estou dizendo que o homem de Deus, aquele que serve a Deus, ele não precisa... ele nunca vai ter reconhecimento, ele nunca vai ter fama. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode lutar por isso, lutar para ser famoso, lutar para ter reconhecimento, ficar lutando e fazendo de tudo para que todo mundo te veja com bons olhos. Não, serve a Deus e ponto final, querido. Seja fiel a Deus e pronto, não importa se isso vai parecer bom ou ruim para os outros. Essa que é a questão. Então, aí o mendigo representa a pessoa que não serve a Deus, e Jesus está mostrando para onde vai cada um. Você que se justifica a você mesmo, você que serve às riquezas, você que só se preocupa com as coisas dessa terra, com as riquezas dessa terra. Jesus está mostrando nessa parábola, mostrando para aqueles fariseus e para você, onde é o seu lugar na eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você fique com essa palavra para o seu coração, para você meditar no decorrer da semana. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo para nos ajudar, para que a gente continue pregando aqui a palavra de Deus através da internet. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.